Quando seu vizinho está fazendo muito barulho, muito ruído, a primeira dica que eu tenho para vocês é: use o algodão. Você coloca aqui um algodão em cada ouvido e vai reduzir consideravelmente os ruídos. Se não funcionar, você vai comprar isso aqui, ó. Não é um fone de ouvido, é um equipamento de proteção individual, usado normalmente na construção civil, em aeroportos. Você coloca. E isso vai basicamente neutralizar o barulho do incômodo do vizinho. Mas se nada disso funcionar, a gente vai para a terceira hipótese, que é a possibilidade de tomar providências judiciais contra o vizinho barulhento, a pessoa que está te trazendo uma série de transtornos. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo justamente porque eu estou passando por isso agora. Se vocês ouvirem o som ao fundo do vídeo, vocês vão estar escutando aí uma picadeira, um barulho de construção civil, de serra contínuo. Esse barulho começou aqui no meu condomínio às 8 horas da manhã e até agora não parou. Aí surgiu aquela ideia, né? Vamos fazer um vídeo com um tema, né? Com um tema de fundo. Já que eu estou ouvindo barulho o tempo todo, vocês também vão ouvir no vídeo. A gente vai falar o vídeo sobre o barulho dos condomínios, sobre a perturbação do sossego, o que a legislação prevê, se eu estou tendo meu direito afetado por isso ou não, se eles podem estar fazendo essa obra e todas as consequências. É muito comum dentro de um condomínio existir barulhos dos mais variados tipos. Você vai ouvir barulho de cachorro, você vai ouvir barulho de obras, você vai ouvir barulho de som, você vai ouvir barulho de pessoas andando no apartamento de cima, às vezes fazendo barulho no apartamento de baixo. Mas até que ponto o barulho pode ser feito e a partir de que momento isso aí caracteriza a perturbação do sossego? A base da perturbação do sossego é aquela cultura que existe entre as pessoas no sentido de que barulho não pode ser feito no período da noite, das 22 horas às 7 da manhã. Mas isso não é bem assim. Essa cultura, no sentido de que esse é o horário proibido para se fazer barulho, ela veio de uma regulamentação que diz o seguinte: para os efeitos desta lei são estabelecidas as seguintes definições: horário diurno, o período do dia compreendido entre as 7 horas e as 22 horas, horário noturno, o período compreendido entre as 22 horas e as 7 horas do dia seguinte, ou nos domingos e feriados entre as 22 horas e as 8 horas. Essa é a lei distrital. Vale para o Distrito Federal e é chamada Lei do Silêncio. E tem as regras da ABNT também, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que fala do limite de 55 decibéis para o período diurno, que vai das 7 às 20, e 50 decibéis para o período noturno, que vai das 20 às 7. Então, a partir desse regulamento, foi criada essa cultura de que só é possível reclamar de barulho no período da noite, mas não é bem assim. Existem diversas outras previsões legais que proíbem a constância do barulho, o barulho que causa incômodo a terceiros. Então existe uma linha muito tênue que vai definir o que é perturbação do sossego e o que é um incômodo normal. Quando se entra numa discussão de ser ou não perturbação do sossego público, vai ser analisado o caso concreto, ou seja, não necessariamente vai se limitar ao fato de atingiu ou não determinados decibéis, mas vai verificar a que ponto está sendo perturbado o sossego alheio. Então, por exemplo, é possível que o ruído seja mais alto do que o previsto na legislação? Se for considerada a razoabilidade, sim. Às vezes o seu condomínio quer fazer a reforma da área de lazer e para isso precisa quebrar a área de lazer inteira. Houve uma votação entre os condôminos, houve autorização dessa obra, a obra está sendo realizada dentro do horário correto, então não tem como reclamar de uma situação assim. Agora é diferente, por exemplo, daquela obra que vai acontecer às 3 horas da manhã, que vai necessariamente perturbar um momento de descanso. Então é aí que vai entrar a questão de horário ou não. Agora, por exemplo, você tem uma festa que está acontecendo na casa do vizinho, seu vizinho ali de porta, dentro de um prédio de apartamentos, e ele está colocando uma música alta
que está tocando o dia inteiro na sua cabeça e você tentando estudar de todas as formas. Nesse caso, ao que tudo indica, vai ser possível que você tome medidas contra ele porque ele está extrapolando esses limites. Veja o que prevê o Código Civil em relação a isso. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. E como exemplo, a gente pode citar também algumas legislações específicas, determinadas de cada local. Por exemplo, no Distrito Federal existe a chamada Lei do Silêncio. E ela prevê uma série de medidas a quem descumpre essas regras. E as principais penalidades aplicadas a quem descumpre a lei do silêncio são advertência, multa, embargo da obra, interdição do estabelecimento, apreensão dos instrumentos que causam ruído, suspensão das atividades poluidoras, intervenção no estabelecimento, cessação de alvará de funcionamento e até mesmo a restrição de direitos. E a dúvida que sempre surge é que providências eu posso tomar caso eu tenha o meu direito ao descanso, o meu direito ao silêncio afetado. Tem um vizinho fazendo muito barulho, além do normal, que está me perturbando ali diariamente e foge completamente à razoabilidade. O que se recomenda, em primeiro lugar, está morando em um condomínio que tem ali o seu síndico, as pessoas responsáveis, faça primeiramente uma reclamação junto ao condomínio. O condomínio vai notificar, se for o caso ele pode até aplicar uma multa para sanar esse problema. Segunda hipótese seria a própria pessoa que se sente lesada pelo barulho fazer uma notificação extrajudicial, que nada mais é do que uma carta que vai redigir informando, notifico que estou passando por uma situação difícil no meu imóvel, estou ouvindo barulho tais e tais horários, e isso está me causando uma série de prejuízos, eu não estou conseguindo dormir, etc. E solicito que cessem os barulhos. Vai mandar ali por correio, preferencialmente por uma carta registrada, e ter ali uma prova de que agiu de boa fé e tentou resolver de forma pacífica. Existe também a possibilidade de se propor na justiça uma ação de indenização e uma ação obrigacional. Como é que funciona isso? Em primeiro lugar, é importante que se tenha provas. Não se pode ajuizar uma ação judicial só com argumentos. É bom gravar um vídeo mostrando como é que está a situação, reunir testemunhas que tenham visto ou ouvido os barulhos, às vezes até a própria notificação extrajudicial que foi feita previamente ao vizinho ou ao causador do barulho, e a partir de todos esses elementos se pede ao juiz tanto que determine que o barulho seja cessado, e aí ele vai ter os meios próprios para fazer isso, como por exemplo a fixação de multa diária em caso de descumprimento, e dependendo do transtorno que causar, ele pode até condenar a parte que está causando isso ao pagamento de indenização por danos morais. Não resolvido também no âmbito civil, existe uma medida que está prevista na Lei de Contravenções Penais, que pode ser adotada tanto com chamamento da polícia, quanto com a propositura de uma ação criminal e que visa justamente fazer com que ele seja responsabilizado nesta esfera. E ela justamente prevê as circunstâncias, que são perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, ou provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda. E aí prevê inclusive a pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. É importante registrar que todas essas opções que eu estou dando a vocês não querem dizer que elas têm que ser tomadas na mesma sequência. Não precisa primeiro a parte ser notificada extrajudicialmente, para depois ser movida uma ação civil, para depois uma criminal. Se a pessoa optar por primeiro chamar a polícia, ela também tem esse direito. Claro que a gente tenta fazer isso de uma forma mais amena, porque às vezes uma mera conversa com a outra parte, às vezes um telefonema ou algo desse sentido já resolve a situação. Então a gente, claro,
mesmo tendo o judiciário à nossa disposição e as ferramentas para tomar essas medidas, a gente tenta da melhor forma possível resolver a situação de uma forma consensual, só chegando ao extremo se realmente não houver opções, né? Se perceber que não adianta mais e não tem o que ser feito.